Excelentíssimo senador Jacques Wagner, excelentíssimo senador Eduardo Girão, senadores e senadoras presentes dessa sessão e a todas as pessoas que acompanham a sessão, boa tarde. Eu falo aqui em nome da Comissão Nacional de Direitos Humanos da OAB, da qual sou presidente, e nesse ato também estou sendo honrada em representar o Instituto Brasileiro de Ciências Criminais, o IBCCRIM, e trago os cumprimentos do Dr. Renato Vieira, que é o presidente do Instituto, a esta casa. Em primeiro lugar, eu gostaria de mais uma vez situar o debate do que nós estamos falando. Essa é uma sessão de debate onde nós estamos discutindo o mandado de criminalização da posse e porte de entorpecentes de drogas e afins sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regular. Está escrito bem ali no painel. Portanto, não estamos discutindo descriminalização de droga nenhuma, nem de maconha, nem de qualquer outra droga. É bastante importante que nós possamos situar esse debate para que nós não sejamos levados a nenhum equívoco. Não estamos discutindo descriminalização, quem dera, mas nós só estamos discutindo a possibilidade da criminalização do usuário. Essa PEC é a PEC da criminalização do usuário e é muito triste para nós que trabalhamos com a defesa de direitos humanos, para quem é jurista, enfim, para a sociedade brasileira, ver a possibilidade de ser inserido no artigo 5º, que é o artigo que trata das garantias e dos direitos fundamentais, inserida uma previsão de criminalização. O artigo 5º, senhoras e senhores, ele traz para nós direitos inegociáveis, duramente conquistados após o período da ditadura, o direito à liberdade, o direito à vida, o direito à vida. Não é nesse artigo que se insere uma reprimenda, uma restrição. É flagrantemente inconstitucional inserir no artigo 5º a criminalização do usuário. Isso atenta contra princípios constitucionais, como o princípio da proporcionalidade, como o princípio da lesividade previsto no direito penal. E, para quem não sabe, rapidamente, o princípio da lesividade diz que o fato praticado só pode ser punido se ele causar lesão ao bem jurídico tutelado ou a terceiros, o que não é o caso, porque o porte, a posse que se discute aqui é para uso pessoal, para uso próprio. Então, se nossa legislação não proíbe a tentativa de suicídio, que é talvez o ápice de causar uma autolesão, porque vai, então, punir. Se não pune a tentativa de suicídio, pune a incitação ao suicídio, porque então vai punir o porte e a posse de drogas ou qualquer outra droga. Então, é bem importante que nós possamos situar. Ainda sobre a criminalização, é bem importante também que a gente traga dados e rebata alguns argumentos, com todo respeito, com a devida vênia, sobre a não prisão de pessoas que portam droga do usuário, né? Foi dito nessa tribuna que desde 2006 não se pune usuários de drogas. Falácia. Nós temos inúmeros processos e dados que demonstram que a comunidade prisional cresceu exponencialmente após a aprovação da lei de drogas. Quem tentou, o legislador, é importante que se diga, o legislador tentou fazer essa diferenciação do usuário para o traficante, mas na aplicação da lei, quando ele previu critério subjetivo, deixando a critério do juiz estabelecer quem era o usuário e quem era o traficante, infelizmente, o resultado da aplicação da lei se deu na maior criminalização de pessoas que portam droga para uso próprio, sim. Vamos olhar para o sistema prisional, que hoje tem aproximadamente, segundo o CNJ diz, quase 800 mil pessoas presas. 63% dessa população prisional é relacionada a crimes que estão previstos na lei de drogas. E 68,7%, segundo a pesquisa realizada pelo IPEA e pelo Ministério da Justiça em 2019, olhando para os processos no estado de São Paulo, apenas no estado de São Paulo, sobre processos que envolvem a legislação de drogas, 68,7% são pessoas negras.
63% são pessoas com menos de 30 anos e 73% são pessoas pobres. Então, essa PEC tem uma outra característica, que é difícil de dizer, mas é necessário que se diga. A PEC 45, senhoras e senhores, é racista. Porque a PEC 45 vai reforçar e vai fazer com que o estereótipo que nós já conhecemos de pessoas que são presas por estarem importando drogas, por estarem importando qualquer tipo de drogas, seja aumentado. E aí eu vou trazer um caso concreto que foi discutido recentemente, que é sobre o perfilamento racial na abordagem, enfim, e que tratou, e que a questão era o porte, a quantidade que se portava. A pessoa que foi abordada estava na calçada e ela portava 1,5 gramas de cocaína. Esse saquinho de açúcar tem 5 gramas. Então, a quantidade era bem menor. Mas ele estava numa região pobre, era uma pessoa negra e foi condenado a 7 anos por portar drogas, e ele não era reincidente, ele não tinha condenações, não era reincidente e buscava e se afirmou como dependente químico desde os 14 anos. Então, nós não estamos aqui oferecendo para a sociedade a melhor solução para o porte e a posse e para o usuário. A melhor solução está inserida no campo da saúde pública, não da política criminal e não da criminalização do usuário. Nós sabemos, e já foi falado aqui sobre os efeitos de vários tipos de droga, foi falado sobre os efeitos da K9. Eu sou de São Paulo e quando a gente anda lá no centro de São Paulo, a gente vê várias pessoas sobre o efeito dessa droga, que retira a coordenação motora. Mas oferecer a cadeia como solução para esse tipo de droga não é a melhor saída. A melhor solução está inserida no campo da política de saúde pública e não da criminalização. O CESEC, que é o Centro de Estudos de Segurança e Cidadania, tem uma pesquisa muito importante que trata sobre os dados, do orçamento público destinado para a política de criminalização, essa política proibicionista que, infelizmente, retira muitos recursos dos cofres públicos e que deveriam ser destinados para a saúde, para a educação. A pesquisa do CESEC analisa os investimentos do Estado de São Paulo, essa pesquisa aqui, analisa os investimentos do Estado de São Paulo e do Estado do Rio de Janeiro na política, os investimentos do orçamento público despendido na política de drogas. Em 2019, foram gastos do orçamento público 5,2 bilhões de reais apenas com o sistema de justiça, numa política que não resolveu e não resolve a questão das drogas. Este é um problema complexo, multifacetado, interdisciplinar, nós sabemos, mas a criminalização por meio da Constituição brasileira não é a solução. Essa pesquisa mostra que com o dinheiro do orçamento público de São Paulo, do Estado de São Paulo, por exemplo, que foi de 4,2 bilhões, poderiam ter sido construídas 462 novas escolas, poderia ter sido feita a manutenção e o funcionamento dos 2 hospitais estaduais de referência do Estado de São Paulo, como é o Hospital das Clínicas. Poderiam ter sido compradas 27 mil ambulâncias com UTI móvel. Então, a resposta que está sendo oferecida à sociedade, a solução que está sendo oferecida, já se mostrou ineficaz. Manter a criminalização, ou melhor, inserir a criminalização do porte, do uso de drogas na Constituição Federal não é o caminho. Nós não estamos tratando de descriminalização, lembrem bem, nós estamos tratando de criminalizar pessoas que, na sua maioria, são pessoas negras, pobres e que vivem nas regiões periféricas. Eu falo aqui como membro do IBCCRIM, como presidente da Comissão de Direitos Humanos, mas eu quero me situar como uma pessoa, uma mulher negra da cidade de Itapevi, da periferia de São Paulo, e que conviveu e convive até hoje com a criminalização dos meus vizinhos, dos meus parentes. E não é esse o caminho que nós queremos oferecer à sociedade. Não é essa a solução que nós queremos entregar à sociedade. Infelizmente, a guerra às drogas tem promovido ampliação das desigualdades,
tem promovido o encarceramento, sim, de pessoas negras, de pessoas pobres, e os dados do CNJ têm demonstrado isso para nós de forma irrefutável. Então, amanhã, esse Senado Federal se reunirá para votar a PEC 45, para votar sobre a criminalização das drogas. E eu queria registrar aqui sobre o que foi dito do estado de Oregon, nos Estados Unidos. É importante que a gente traga informações que possam elucidar. Ao contrário do que foi afirmado, não há correlação entre a descriminalização de drogas e as altas taxas de overdose. As estatísticas mostram que a alta nos casos de overdose neste estado segue a tendência nacional dos Estados Unidos. Desde 2006, as mortes por overdose aumentaram 279% no país, amplificadas sobretudo pela pandemia da Covid-19. Além disso, o estado vizinho, Washington, onde as drogas ainda são criminalizadas, até mesmo superiores ao estado de Oregon, demonstrou um número de overdose superior ao estado de Oregon, e lá as drogas são criminalizadas. Há um enorme déficit na oferta de serviços de assistência de saúde mental, de políticas de moradia, e Oregon tem, historicamente, a segunda maior taxa de pessoas que fazem uso problemático de drogas e a menor taxa de acessos a serviços de tratamento no país. Portanto, é importante observar esses dados também quando a gente vai trazer essa estatística. Amanhã, esse Senado Federal se reunirá para a votação da PEC 45. E em nome da sociedade civil, que aqui também está representada, em nome do IBCCRIM, da Comissão Nacional de Direitos Humanos e de todos os colegas que estão aqui e que falaram antes de mim, nós pedimos que essa PEC não seja aprovada. E eu reforço, não sendo aprovada a PEC, a legislação vigente, a legislação existente continuará vigente. Então, nós não estamos tratando de descriminalização, repito mais uma vez, nós estamos tratando da criminalização de pessoas que precisam de ajuda e que precisam da presença do Estado, não da presença do braço forte da polícia, criminalizando pessoas que não são traficantes e são apenas usuários e precisam de outro tipo de atendimento e de atenção. Eu agradeço a oportunidade, senadora, agradeço a todos, muito obrigada.